Como a maioria das pessoas sabe, o tanque de guerra é um veículo blindado que se movimenta utilizando esteiras e possui algum tipo de armamento embutido, feito para combates de linha de frente em uma guerra. A ideia de um veículo fortificado para ser utilizado em batalhas é bastante antiga, sendo possível encontrar rascunhos de um projeto desse tipo entre os trabalhos de Leonardo da Vinci, no final do século XV. O escritor Hales, famoso por sua obra A Guerra dos Mundos, também teria previsto veículos desta maneira em um conto em 1903. A grande estreia dos tanques de guerra em uma batalha real foi na Primeira Guerra Mundial, tendo sido desenvolvido simultaneamente pelo Reino Unido e pela França na tentativa de superar os obstáculos da guerra de trincheiras. Novidade no confronto iniciado em 1914. A primeira batalha que se tem registro com o uso de tanques de guerra foi a famosa Batalha de Somme, envolvendo forças do Império Britânico e Francês contra o Império Alemão. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Veja agora 5 tanques de batalha mais insanos do mundo. T-34, russo. O temível fronte soviético foi palco de alguns dos mais dramáticos episódios durante a Segunda Guerra Mundial. A liderança com mãos de ferro de Joseph Stalin forçou o povo russo a sacrifícios e sofrimento além da condição humana para travar a chamada Grande Guerra Patriótica. A Alemanha nazista começou a Operação Barbarossa, invadindo a Rússia na primavera de 1941. O que parecia uma campanha vitoriosa nos seus primeiros meses, com os alemães usando a Guerra Relâmpago e chegando até 80 quilômetros de Moscou, acabou se tornando em pouco tempo uma humilhante derrota. Um dos símbolos da virada do placar foi a favor dos russos com o tanque médio T-34, considerado pelos especialistas o tanque mais bem projetado do conflito, e trouxe inovações profundas no design de carros de combate para a época e reescreveu a história dos tanques. O Exército Vermelho, na fase inicial da guerra, estava defasado em doutrina e equipamentos para enfrentar o moderno e bem equipado exército alemão. Grande parte disso se deveu aos expurgos dos militares do maior patente, promovidos por Stalin no final dos anos 30. Isso deixou seu exército com uma cobra sem cabeça. Durante a ofensiva alemã, a então União Soviética foi obrigada a tirar esse atraso desesperadamente a fim de debelar o inimigo invasor. Em meio ao esforço de reequipar o Exército Vermelho, engenheiros russos receberam a missão de projetar um novo tanque médio e acabaram por criar uma máquina fantástica, com um desenho revolucionário, perfil baixo, esteiras largas para não atolar na lama, blindagem e armamentos superiores aos dos tanques alemães da época e de fácil fabricação em série. Um grande avanço no projeto do T-34 foi a inclinação em 60 graus das blindagens frontal e lateral para desviar projéteis que resvalavam na carcaça do tanque sem penetrar nela. O projeto do T-34 começou em 1939, devido a problemas burocráticos e perseguições políticas dentro das diretorias de produção de armamentos. O tanque demorou a ser fabricado e a entrar em operação, substituindo os obsoletos tanques leves T-26 e BT-5. O nome do tanque é uma homenagem a um decreto de 1934 que promoveu a reforma na produção de carros de combate da União Soviética. No primeiro modelo eram 4: piloto, operador de rádio, carregador de munições e o comandante, que também operava o canhão. No segundo, o canhão ficou por conta de um canhoneiro especializado e o comandante passou exclusivamente a dar ordens. O canhão de 7,2 mm dava os primeiros modelos do T-34, um poder de fogo considerável para a época. O canhão F-34 era capaz de disparar projéteis que penetravam blindagens de 92 mm a 500 metros de distância. Em 1944, com a reação dos alemães criando novos modelos, a arma deixou de ser suficiente. Os soviéticos desenvolveram o modelo T-34-85, munindo o canhão de 85 mm. Uma das maiores inovações do T-34 foi a blindagem angulada. Isso fazia com que os projéteis simplesmente ricocheteassem se o tiro não fosse no ângulo perfeito. Dava uma maior proteção do que as blindagens convencionais de tanques, como a do alemão Panzer IV. M1 Abrams. O tanque de batalha principal M1 Abrams começou sua produção em 1980, cessando logo após a Primeira Guerra do Golfo em 1992. O M1 Abrams substituiu o M60 Patton em serviço no Exército dos Estados Unidos e fuzileiros navais também. Atualmente, o M1 da primeira geração, arma de 105 mm, não está mais em serviço operacional militar com forças norte-americanas, sendo que alguns lotes foram atualizados para o padrão M1A2, com a arma principal de 120 mm. O Exército dos Estados Unidos tem aproximadamente 2.300 a 3.000 carros em armazenamento de reserva, e outra parte no Alabama.
As instalações industriais do Alabama são responsáveis por reconstruir e refabricar os atuais M1A2 A3, devolvendo-os a serviço totalmente refeitos e com os últimos upgrades e melhoramentos específicos. O M1 original nunca havia sido exportado, mas a Arábia Saudita recebeu e emprega 373 exemplares da primeira geração, com arma de 105mm, além também de ter encomendado o carro na versão mais moderna com arma de 120mm. A sua blindagem composta é semelhante à britânica Shobhan, com múltiplas camadas de aço e cerâmica, e também pode ser equipado com blindagem reativa explosiva. O interior do carro, torre e posição do motorista, é forrado com Kevlar, protegendo a tripulação contra lascas e fragmentos. A munição armazenada na torre está protegida com painéis especiais que desviam o sopro em caso de explosão. Esta arma é carregada manualmente. Curiosamente, esse MBT foi projetado desde o início para acomodar uma arma maior de 120mm que foi só integrada na versão M1A1, que substituiu o M1 da primeira geração de 1985. O M1 Abrams foi equipado com um motor de turbina a gás AGT 1500 da Honeywell. Trata-se essencialmente de um motor de helicópteros adaptado para impulsionar um carro de combate. É um motor multicombustível que aceita qualquer tipo de gasolina, óleo a diesel, combustível de aviação e querosene. Este motor tem um desempenho impressionante e é compacto, se considerarmos a potência que se entrega. T-90, russo. O T-90 é o mais recente desenvolvimento da série de tanques T russos e apresenta maiores poderes de fogo. Além disso, apresenta muito mais mobilidade e blindagem em relação aos seus predecessores. A blindagem do T-90 é uma combinação do material convencional com material explosivo reativo. Possui equipamento de proteção NBC e o canhão pode disparar mísseis de anti-tanque 9M119 Reflex, com alcance de 4 km, guiagem a laser e ogiva de carga oca, capaz de penetrar as blindagens explosivas reativas. O seu armamento inclui ainda uma metralhadora coaxial PKT de 7,62mm e uma metralhadora de 12,7mm para defesa antiaérea. A propulsão do T-90 é provida por um motor a diesel V84MS de 840 HP, refrigerado a água. O tanque pode carregar até 1.600 litros de combustível e pode-se adicionar querosene ou benzina ao diesel, sem danos ao motor. Possui um snorkel para travessias de cursos d'água, utilizável por 20 minutos. O exército russo utiliza há algum tempo a versão T-90S e, em fevereiro de 2001, o exército indiano assinou um contrato para fornecimento de 310 unidades deste modelo. Merkava, Israel. O tanque Merkava Mk4 é um dos principais veículos de guerra do exército israelense. O modelo foi criado em Israel para se adaptar a condições locais. Entre as principais características do tanque está a garantia de máxima sobrevivência da guarnição e poder de fogo e mobilidade. A blindagem resiste contra explosivos incendiários. O armamento principal é um canhão de 120mm, mas ele também pode lançar morteiros e possui 3 metralhadoras secundárias, sendo 2 de 7,62mm e uma de 12,7mm. O tanque pode atingir até 65 km por hora na estrada e 55 km por hora em terreno irregular. Isso graças a um motor a diesel de 1.500 cavalos de potência. Tiger II, Alemanha. O Tiger II, mais importante tanque da artilharia alemã, era maior que os outros e tinha blindagem e poder de fogo imbatíveis. Os tanques surgiram na Inglaterra em 1916, mas não passavam de tratores com chapas acopladas. Foi só na Segunda Guerra que eles se tornaram cada vez maiores e mais mortais. Os aliados reagiram com tanques mais fortes, como o soviético T-34, e os alemães responderam, criando o Tiger II. Mais forte e bem equipado que os seus adversários, ele estreou na Batalha da Normandia e foi fundamental para barrar o avanço inimigo, em especial na Batalha de Debrecen e na resistência à Operação Market Garden, entre os outros confrontos também. Ele não impediu que os alemães caíssem perante os aliados, mas foi um grande avanço militar para a época. O canhão tinha capacidade para operar com 6 tipos de munição, com alcances e tipos de estragos diferentes, capazes de penetrar até 18,5 centímetros. Conseguia destruir qualquer veículo terrestre inimigo, pois atravessava placas de metal de 15 centímetros e até 2,2 km de distância. Na batalha frente a frente com qualquer outra máquina, o Tiger II não podia ser derrotado. A chapa de metal da área dianteira de 18 centímetros era praticamente impenetrável.
aguentava todas as armas e minas de anti-ataque na época. Na parte traseira, sempre mais vulnerável em tanques, a proteção do Tiger II era razoável, uma chapa de 5 centímetros logo abaixo dos 2 escapamentos. Em muitos dos tanques da Segunda Guerra não havia espaço para mais do que 3 tripulantes, e o motorista precisava exercer outras funções simultaneamente. No Tiger II havia espaço de sobra, cabiam o piloto, um operador de rádio, um artilheiro, um carregador de munição e um comandante que avaliava as mudanças da situação no meio da batalha. Para movimentar um carro de 56,9 toneladas, as esteiras eram formadas por centenas de elos e movidas a 11 rodas de metal de cada lado, cada uma com 80 centímetros de diâmetro. Mas e você, já conhecia esses tanques surpreendentes? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.